Hoje no Me Fala de Você, nós vamos falar de algo que os brasileiros adoram, que é o esporte, principalmente futebol. Tem uma música do Skank que fala quem nunca quis ser um jogador de futebol. Mas tem quem faça do esporte uma profissão. Qual é o caminho de quem é jornalista e se dedicou ao mundo esportivo? Qual é a característica de quem que resolve fazer daquilo que para muitas pessoas é diversão, profissão? Nós vamos conversar com o Ricardo Silveira. O Ricardo ele é jornalista, ele hoje se dedica ao esporte, é narrador esportivo, faz uma coisa que eu acho fantástica, narrar um jogo não é fácil, não é para qualquer um. Mais do que isso, comentar, aprendi muito com ele de que a opinião de quem assiste o futebol nem sempre é aquela de quem é o especialista no que analisa. E também conheci o Ricardo como âncora da CBN Ponta Grossa, nós tivemos contato durante muito tempo, quando trabalhávamos juntos na rede CBN, e aprendi a admirar o profissional e amigo que está aqui comigo hoje. Ricardo, obrigado por aceitar o convite. Poxa, eu que agradeço, né? Um grande prazer poder participar, né? Fazer parte desse projeto, né? E pode ter certeza que você é uma das grandes referências. No período que estava iniciando a apresentação num modelo diferente, né? Focado 100% no jornalismo da CBN, você era uma das minhas referências na apresentação, era muito bacana a interação, né, que fazíamos, né? E agora ter essa possibilidade de participar do projeto é muito gratificante também. Meu amigo, a amizade era recíproca. Uma coisa que eu sempre admirei muito de você é conhecer sobre o esporte, principalmente porque, claro, né, no Brasil, o futebol é o esporte dos brasileiros. Tem vôlei, mas você fez isso uma profissão, né? E eu queria entender um pouquinho como é que o Ricardo entrou como ser humano, jornalista no esporte. Como é que o esporte despertou? Antes de você ser jornalista, Ricardo? O esporte sempre fez parte da minha vida, né? Primeiramente com aquele sonho de todo garoto, né? De tentar ser jogador de futebol, né? Eu me arriscava como goleiro, né? E com o passar do tempo eu percebi que teria dificuldades financeiras caso quisesse ser jogador de futebol, né? Não tinha aquela qualidade tão grande assim. Aquela ilusão que a gente tem que é fazer futebol vai ter sucesso, não é isso, né, cara? É muito pouca gente. Exatamente, né? Tanto é que acaba sendo ilusório, né, esse pensamento de que todos os jogadores, né, têm salários milionários, né? 95%, né, segundo estatísticas mais recentes, de jogadores que têm salários muito baixos, né? São poucos que têm salários de Vinícius Júnior, de Neymar, de Rodrigo, né? Então não é uma realidade, é muito difícil ser um jogador de futebol, né? E também não é todo esse glamour que a maioria das pessoas imagina. Ô, Ricardo, né? antes de você continuar falando da tua história que tá um barato, você tocou num ponto que eu gostaria que quem assistisse a gente tivesse dimensão, né? Você falou num dado muito interessante, 95% dos jogadores de futebol não têm bons salários, não são esses ídolos que você falou do Neymar, por exemplo, né? Que ganham fortunas. Qual é o salário médio de um jogador de futebol, de um time, por exemplo, que nem o Operário de Ponta Grossa, que você acompanha há muito tempo, um Maringá Futebol Clube, por exemplo, aqui em Paranavaí, o time de Paranavaí, ou um time, por exemplo, como Cascavel, vamos pensar assim, do interior de São Paulo. Qual é o salário médio, Ricardo? Justo, alterna bastante de acordo com a estrutura, né, das equipes, né? Citando, por exemplo, o Operário, tive a oportunidade de acompanhar 2 anos, é um ano muito mágico, inclusive de Série B, onde transmitir jogos de Grêmio, Vasco, Cruzeiro, estiveram em Ponta Grossa. Os jogadores eles podem ter uma média de 30, 40 mil reais, claro, para a realidade brasileira é um salário muito grande, né? Mas comparando com Gabigol, por exemplo, está jogando no Cruzeiro, que ganha 1,5 milhão por mês, Dudu, que jogou no Palmeiras, que também ultrapassa 1 milhão, são salários astronômicos, Neymar, então nem se fala. Trazendo para a realidade, por exemplo, do Iguaçu, aqui de Nona Vitória, que infelizmente foi rebaixado, né, para a 3ª divisão do Paranaense. É uma média de 1.500, 2 mil reais, pode chegar até 5 mil reais. E claro que tem as regiões onde o futebol ele não é tão intenso, né, na questão de investimento, de paixão, ele é em todo o país. Mas de investimento, comparando com o estado do Acre, Mato Grosso, Espírito Santo, salário mínimo, né? Então é uma realidade, isso quando recebe, né? Porque tem clubes que infelizmente o mês ele não dura necessariamente 30 dias, ele pode durar 60, 90 ou muito mais, né? Foi isso que o Ricardo olhou, percebeu e falou assim, não, gosto muito de futebol, mas ser jogador não dá, é isso? Exatamente, eu acredito que foram elementos que contribuíram para que eu optasse, né, por não tentar seguir, né, porque é uma carreira também difícil, né, Gilson?
Tem um exemplo do Cafu, que passou por várias e várias peneiras, né? Foi reprovado, não desistiu e foi campeão do mundo, né? Mas não são tão intensos, né, esses exemplos de jovens, né, que acabam tendo essa oportunidade de ser jogador de futebol. E a maioria, né, Gilson, busca no futebol a grande oportunidade de mudar a realidade de toda a família, né? São jogadores com origem muito humilde e com a possibilidade de um contrato, né, seja com o futebol europeu, com uma grande equipe do futebol brasileiro, é a grande chance de mudar a realidade, né, de realizar aquele sonho de dar uma casa para a mãe, né, de dar um conforto para o irmão, para o pai, enfim. Mas infelizmente não são todos que têm essa possibilidade. E com o passar do tempo, ele tem que buscar alternativas para que o ganha-pão ele possa acontecer sem depender necessariamente do futebol e sem ter essa garantia, como a gente contextualizou no exemplo anterior. Ricardo, aí você tem o abandono desse sonho de ser jogador de futebol e vem o jornalismo. Como é que foi essa trajetória para o jornalismo? Como é que foi o Ricardo virando jornalista? Pô, Gilson, eu realizava de uma forma até involuntária e sem o pensamento, quero ser um jornalista esportivo para narrar futebol. Porque o que eu fazia quando eu era criança? Jogava futebol de botão. Jogava com meus primos, jogava sozinho. Se eu não me engano, eu tenho guardado nos meus cantos aqui na minha casa livros, né, cadernos com escalações, campeonatos que eu fazia. Jogava sozinho e ficava narrando. Mas de uma forma sem pretensão alguma de ser narrador esportivo, né? E jogando videogame também com meus primos, né? Final de ano, para Curitiba, né, onde minha falecida avó morava, reunia com meus primos e começava a jogar futebol e eu vou narrar isso, que eu começava a narrar e desenvolvendo, e naquele período, né, de conclusão do ensino médio para poder optar pela formação acadêmica, né, em um teste de aptidão, né, o professor Adilson Machado, nunca me esqueço, professor de português aqui de União da Vitória, fez esse teste e acabou direcionando para a comunicação. Eu pensei, poxa, deu teste de comunicação, eu gosto de narrar futebol, exatamente, sou apaixonado por isso, sempre fui acostumado a dormir pouco e virar madrugada acompanhando muito futebol, qualquer modalidade, jogos então você é daqueles caras meio que viciados mesmo, você ficava vendo o jogo direto, mas era jogo só do seu time, que nem eu, por exemplo, né? Confesso aqui para você sabe, eu sou um palmeirense. Eu assisto o jogo do Palmeiras. Mas se você assistia qualquer jogo, Ricardo, era do Corinthians, Santos, Flamengo, que fosse? Qualquer jogo. Claro que fico ainda um pouco mais nervoso no jogo do Palmeiras, obviamente, né? Mas acompanho qualquer partida de futebol, né? Até essa semana eu estava acompanhando Costa Rica e Nicarágua, eliminatórias da Costa Rica e Nicarágua. Você gosta mesmo. Uma ideia E isso acabou me despertando, né? O interesse de buscar o jornalismo. Pensei, se eu gosto de fazer isso, né? Você tinha algum narrador que você gostava, Ricardo? Oi? Algum narrador esportivo que você achava inspiração, que você gostava? Sempre gostei muito do Luciano do Vale, né? Pela versatilidade dele, não só por narrar futebol, né? No momento eu transmito apenas futebol, mas o meu objetivo, né, com o passar do tempo, né, é buscar narrar outras modalidades também, né? Ser o mais completo possível, diante, né, desse avanço tecnológico, né, dessas novas possibilidades que o jornalismo vem condicionando, né, para nós profissionais. Né? Aí você gostava disso, entrou no jornalismo e com a formação do jornalismo, calculo que você foi direcionando para esse lado. Você tem uma experiência com rádio, eu sei que você trabalha na Verde Vale há muito tempo, você tem experiência com rádio. Como é que foi? Porque daí entrou o rádio na sua vida também, né? Exatamente. Eu iniciei a faculdade em 2006, né, no Centro Universitário de União da Vitória, UniUV, não é? E no ano de 2008 acabou coincidindo, né? Porque tudo que eu buscava na faculdade era direcionado ao esporte, né? Claro que é importante, obviamente fundamental, a gente buscar conhecimento em todas as áreas. Mas por ser tão apaixonado pelo esporte, eu direcionava tanto para a questão esportiva. E até uma professora, a professora Ângela Fará, ela brincava comigo. Pô, Ricardo, só direciona para o esporte ou algo assim. Daí ela direcionava uma pauta. Vamos falar sobre saúde. Eu falava saúde esportiva. Daí vamos falar sobre direito esportivo. Daí chegou uma hora que ela falou, Ricardo, não tem jeito, você é apaixonado por esporte mesmo, não tem o que fazer. E o meu trabalho de conclusão de curso também foi sobre esporte, né? Foi um documentário sobre o Iguaçu, que é o time aqui de União da Vitória, né? Então foi um período também longo de pesquisa e direcionado ao esporte, né? E no ano de 2008, né, com esses contatos, enfim, essa paixão pelo esporte, o Kaique, né, que é o meu diretor, ele também fazia faculdade lá na UniUV, fazia administração, salvo engano. E nessa do professor, o Ricardo gosta de esporte, parece que podia conhecer a rádio, quem sabe ter uma oportunidade, surgiu essa possibilidade de conhecer apenas a rádio. Eu conversei com o Kaique, né? Nunca tinha conversado com ele,
Ou numa segunda-feira, lá, numa determinada semana, eu vou te apresentar o Juarez Marcondes, saudoso J. Marcondes, que me ajudou muito, uma das grandes referências da comunicação em si. Você vai lá para conhecer o J. Marcondes e tudo mais, e como mais à frente a gente vê o que acontece, né? Que normalmente, muitas vezes não acontece nada, né? Mas eu fui com aquele objetivo de que poderia acontecer. Fui nessa segunda-feira citada, né? Conheci o Juarez e tudo mais ali, daí falar, pô, o Piá gosta de narrar futebol. Quer ser narrador? Daí o Juarez tinha um vozeirão, pô, então narra um gol pra mim, Piá. Daí eu narrei um gol meio murcho ali, né, com vergonha e tudo mais. Ele, não, vamos lá que vai começar o programa. Eu pensei, pô, vou assistir o programa, né? Entrei no estúdio com eles ali, e jogou uns papéis ali. Relatório de jogos e tudo mais, programação esportiva. E começou o programa e me chamou ao vivo. Eu nunca tinha falado ao vivo na minha vida. Te colocou meio que na fogueira, vamos dizer assim. Na fogueira. E daí começou a perguntar sobre futebol internacional e tal. E comecei a me soltar, né? Fiquei meio que à vontade, né? E daí no dia seguinte, perguntei se dava para ir de novo. Fui. Mas você se preparou antes, ou não? Você nem esperava que fosse acontecer aqui? Não imaginava. Eu não imaginava que iria falar ao vivo. O meu pensamento era só conhecê-los, não é? E depois voltar para minha casa e quem sabe algum dia fazer um teste, né? Esperar que um dia fosse chamado, mas de repente Exatamente. Ele te joga lá e coloca você no ar. Exatamente, e foi dessa forma, me deram um gravador, passado 2 semanas, e isso sem compromisso algum com a rádio, indo só para o programa, né? Eu morava distante, né, da rádio, pegava minha bicicleta, perto ali do horário do programa, terminava o programa, voltava para casa, aquilo era uma realização para mim, né? Porque, pô, eu escutava os caras em casa e, pô, tava tendo oportunidade de trabalhar com eles. Agora, como é que foi essa experiência, Ricardo? Porque quando você chega lá, é colocado na fogueira e faz isso acabou virando o seu trabalho. Como é que foi a sensação de ter entrado no ar e o que isso mudou na tua vida depois? Mudou demais, né? Apenas me deu a certeza de que é isso que eu acredito que sei fazer e que eu quero fazer até quando Deus me der a voz. Porque não Achou faz o seu lugar no mundo, né? Aposentadoria, né? Eu, enquanto tiver voz, der a possibilidade de narrar, de me comunicar, eu quero estar fazendo isso, principalmente o esporte, né? Claro que eu atuo em outras áreas, mas o esporte é a minha paixão, né? Ô, Ricardo, me mata uma curiosidade. Claro, né? Eu gosto de futebol um pouco. Eu não sou nenhum especialista, eu perto de você é nada, então eu não conheço muito. Eu conheço o futebol, que eu gosto muito, às vezes, né? Assisto a Fórmula 1, mas faz tempo que eu não assisto. Mas eu sempre fiquei muito impressionado quando eu vi os caras narrando um jogo de futebol. Primeiro é você saber o nome dos jogadores todos, né, cara? Eu achava aquele negócio assim, uma coisa fantástica. Agora vai sair o João, vai entrar o Pedro, e vai entrar fulano de tal. Aí começa, no meio do jogo, a destacar um jogador. O Maurício aí, que joga na ponta esquerda, já jogou no time tal, no time tal, no time tal, e ele teve uma lesão não sei quando, aí esse daí faz o gol. Ele é o 5º gol que ele faz pela equipe. Aonde vem tanta informação que eu vejo que as pessoas que são jornalistas esportivos têm, que é uma gama de coisas que eu falo, aonde vocês vão buscar informação sobre alguém que eu sequer sabia, se sabe onde o cara jogou, quantos gols já fez, como é que é isso, Ricardo? Claro que com o passar dos anos, né, evoluiu muito, né, são vários os canais onde você tem a possibilidade de buscar essas informações e acrescentar para a tua transmissão, né? Porque hoje não basta você somente descrever a jogada, seja no rádio ou na TV. Você tem que compor com elementos que prendam a atenção do teu ouvinte ou do teu espectador, né? Até pelo YouTube também, várias emissoras estão transmitindo, né, pelo YouTube nos dias atuais. Mas por meio de busca mesmo, de pesquisa. Por exemplo, essa semana transmiti Brasil e Japão. Né? A seleção brasileira tem uma facilidade maior de conhecer os jogadores, mas no futebol japonês, não necessariamente, né? Conheço um ou outro. Então, o que aconteceu? Foram 2 dias de pesquisa, né? Buscando até sites japoneses, né? Contando, obviamente, com o auxílio do tradutor, né? Para poder sentir como é que está sendo o clima no futebol japonês, desfalques, como que a imprensa do país está avaliando, né, as condições da equipe, e isso transfere também para os clubes. Período que transmitiu os jogos do Operário. Tinha conhecimento, obviamente, dos jogadores do Operário, né, sem a necessidade de ir mais a fundo, né, com o passar do tempo, mas os times que enfrentavam o Operário não faziam parte do meu dia a dia, da mesma forma. Pesquisa, escutando os programas esportivos da respectiva cidade, para poder ter o maior número de elementos possíveis para não ficar refém de alguma paralisação do jogo. Porque o que pode acontecer? Está transmitindo o jogo para porque vai levar o atleta para um hospital.
partida de futebol não pode continuar sem uma ambulância em campo. O que a gente vai ficar falando naquele período que o jogo está parado? Então a gente tem que buscar o maior número de elementos possíveis por meio de pesquisa, de assistir muitos jogos, né? Porque o fato também de não necessariamente ir trabalhar numa determinada partida favorece você ter muita informação, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai buscando essa experiência, vai buscando também contatos, né, amigos de imprensa, né, que a gente vai fazendo com o passar do tempo, para que eles possam nos abastecer com essas informações e a gente traga para o nosso público um conteúdo rico de informação, né? Relatar o que está acontecendo, mas também com muita informação. Porque eu fico pensando assim, no futebol, que ainda é um esporte de maior destaque, por mais que, como você mesmo colocou no início da nossa conversa, né? Você tem times de futebol e tem times de futebol, né? Você tem times de futebol com recursos bilionários, você tem times de futebol com pouquíssimos recursos, mal conseguem sobreviver. Eu fico imaginando em outros esportes, como, por exemplo, vôlei, futsal, basquete, atletismo. A dificuldade é maior ainda, Ricardo, de cobrir eventos como esse, ou esportes que não sejam futebol? Não tem a menor dúvida, né? Porque, principalmente, tendo uma realidade, por exemplo, aqui da cidade de União da Vitória, né? Uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes, né? Somando com Porto União, não chegam a 100 mil habitantes. Temos atletas de várias modalidades, mas eles têm aquela dificuldade de não se dedicar ao esporte especificamente. Treinam durante a noite, mas durante o dia tem a determinada profissão deles, né? Tem o trabalho deles, né? Então não tem espaço adequado para que essa modalidade seja realizada. Então são momentos bastante esporádicos, né? E o que dificulta o desenvolvimento dessas modalidades esportivas e, consequentemente, o apoio. Tem muito atleta aqui de União da Vitória e de Porto União que eu fico sabendo depois que competiram, porque eles mesmos não têm esse hábito, né, de divulgar, de buscar, né, o incentivo para poder realizar a sua modalidade esportiva. Ou seja, as pessoas fazem esporte pela coragem, pela vontade, é puro voluntariado. Exatamente. E a gente pode ampliar esse debate com relação aos atletas olímpicos. Tem muitos atletas que a gente só conhece eles no período olímpico, né, que conseguem uma medalha para o Brasil, mas o cara fica pensando, poxa, o cara começou a treinar alguns meses para a Olimpíada? Não, o cara está ralando 4 anos, 8 anos, 2 ciclos olímpicos, mas o fato de essa modalidade não ter o merecido destaque, não ter o apoio necessário para poder ser divulgado, o atleta acaba sendo esquecido e lembrado somente naqueles 15 dias mágicos de Jogos Olímpicos. E só complementando o que você fala, muitos deles, boa parte da carreira, se sustentaram por conta própria, não tinham patrocinador, não tinham nada. Aí você vê o cara ganhando uma medalha nos Jogos Olímpicos, pensa que o cara teve uma vida toda patrocinada, boa parte da vida dele é uma vida de esforço próprio. Exatamente, e são patrocínios também pontuais, né? Sobre aqueles momentos de competição, não é diferente do futebol, não, onde você consegue ter um contrato de vários anos, né? E muitas críticas até jogadores de futebol, né? Que acabam sentando no contrato, né, e não se dedicam da melhor forma possível, porque já tem aquela garantia financeira, né? E falta muita estrutura também para o esporte olímpico brasileiro, né? Claro que pegando como grandes centros, por exemplo, em Maringá, né? Maringá tem espaços, né, onde os atletas podem realizar modalidades, inclusive tem até um atleta que é natural de União da Vitória, que treina aí na UEL, se eu não me engano, o Adriano Souza, né, que é da Petra, né, que é um atleta que já foi campeão mundial, inclusive na Dinamarca, e saiu aqui de União da Vitória porque não tinha estrutura, foi para uma cidade onde ofereceu essa estrutura que é Maringá. Então, isso a gente chama muito a atenção, Gilson, porque o esporte olímpico ele não deslanchou de vez, porque o Brasil sediou em 2007 Jogos Pan-Americanos e 2016 Jogos Olímpicos, onde ficou o famoso legado olímpico, né? Simplesmente desmancharam ou abandonaram as praças esportivas, né, do Rio de Janeiro em especial, após esses eventos. Não houve uma manutenção, uma continuidade para que essas modalidades fossem cada vez mais potencializadas. Ou seja, se tivesse tido os resultados do Brasil nas Olimpíadas, teriam sido muito melhor. Você tem pessoas que poderiam ter sido trabalhadas para ter sucesso nas Olimpíadas. Com certeza. Pela extensão territorial, a potência que é o Brasil, não pode chegar em uma edição de Jogos Olímpicos e ficar com menos de 20 medalhas, né? É muito pouco, né? Agora, Ricardo, voltando um pouco ao teu trabalho, à tua profissão, hoje você narra, você conhece, você tem coluna, eu recebo informações tuas no meu WhatsApp, você divulga isso, né? O jornalismo esportivo no Brasil,
Ainda é um trabalho árduo. A ideia é de que a gente tem, claro, você trabalhou com notícias, você foi âncora de rádio, né? E você teve numa grande cidade, você foi um cara que dirigiu o rádio numa grande cidade. A notícia cotidiana parece que tem respeito e espaço. O esporte está longe disso ainda. A gente tem uma dificuldade imensa de entender a importância do esporte. Justo, eu acredito que a paixão ela continua, obviamente, a importância ela continua, mas ao mesmo tempo que a tecnologia ela possibilita, a gente está realizando essa nossa entrevista, né? Você está em Maringá e eu estou aqui no da Vitória, né? Fosse em outros tempos, ou seria aquele telefone com o risco de cair a ligação, ou outro não poderia estar batendo esse papo, né? A visão, muitas vezes, do jornalismo esportivo, no meu ponto de vista, isso é uma questão muito, muito individual, ela faz com que as pessoas elas, não deem aquela credibilidade necessária. Por que eu digo isso? A análise de futebol, nos dias atuais, ela, na maioria das vezes, ela não vem sendo feita da maneira isenta. O chamado clubismo, ele vem prevalecendo, não é? Aquela necessidade de você ter o like, o corte certeiro para poder viralizar, faz com que, infelizmente, muitos profissionais e não profissionais do jornalismo, que a gente tem que lembrar que não é obrigatório o uso do diploma, né? E qualquer pessoa pode ter esse direito, obviamente, né? Não estou criminalizando, né, quem atua sem o diploma de jornalismo, mas, infelizmente, essas condutas elas acabam prejudicando o trabalho tradicional do jornalismo esportivo. Aquele pensamento de o jornalismo esportivo como um entretenimento, ele, no meu ponto de vista, ele vai comprometendo muitas vezes a qualidade do produto. Né? Eu tenho uma certa resistência, estou procurando, obviamente, ter um entendimento e me adaptar, porque esse é o futuro, né? De algo mais descontraído. Eu sou mais aquele jeito mais cadenciado de informar. Né? Hoje em dia, do meu ponto de vista, tem muito exagero por brincadeira. Há aquela necessidade de, no jornalismo esportivo, ser engraçado para que você tenha audiência. E eu tento driblar isso. Né? Você prefere o conteúdo, você prefere a qualidade... Exatamente, mas acredito que essa evolução, né, da maneira de se comunicar, principalmente no jornalismo esportivo, ela faz com que algumas pessoas elas não interpretem o jornalismo esportivo como algo sério. Acham que é uma brincadeira, que dá para fazer tudo na zoeira, de que não tem o dia a dia. Até os próprios clubes, né, falando especificamente de futebol, eles limitaram muito a cobertura esportiva. Né? Antes o repórter tinha a possibilidade de entrevistar qualquer jogador, a qualquer momento, terminava o treino, falava. Hoje em dia, o repórter consegue acompanhar aqueles 15 minutos, que não acontece absolutamente nada, que é aquele bobinho, né, ficam trocando passo um ou outro, não tem a visualização do trabalho tático do treinador, e são aqueles jogadores direcionados. E quando recebe o material do clube, é somente a parte boa, né? O clube não vai divulgar alguma discussão de atleta no meio do treino. Então isso também limitou o trabalho da imprensa esportiva, né? Fez com que muitos acabassem partindo para os seus próprios negócios e mudando a forma de comunicar. E muitas vezes acabando indo mais para o lado da zoeira e comprometendo, né, aquele que cresceu ouvindo rádio, né, acompanhando, tendo aquela dificuldade até de sintonizar a rádio, né, tendo que virar, pegar as ondas para poder acompanhar um jogo de futebol. Né? Ô Ricardo, o rádio, que é um meio de comunicação tradicional, que eu trabalhou muito tempo, mas o rádio tem agora convivendo com a internet. Você tem trabalhado isso também. As redes sociais mudaram o jornalismo esportivo? A relação do cidadão com o esporte, como é que ficou com a internet? Acredito que avançou bastante, né? Quem não tinha esse contato acabou tendo, né? Como eu falei, a questão do entretenimento, penso eu que ela fez com que pessoas que não tinham o hábito de consumir o esporte passaram a ter, né? Porque não ficou aquele somente, por exemplo, o jornalista, determinado time treinou, vai com 2 desfalques para determinado confronto. A abordagem, tal jogador mudou o cabelo, ou algo assim, mais descontraído. Isso aproximou pessoas que não tinham aquele hábito de acompanhar o esporte para poder acompanhá-lo. Então, acredito que isso tem um papel muito determinante das redes sociais, né? Além de ampliar as condições de atuação. Né? Porque eu sou daquela geração ainda, Justo, que antes de iniciar na antiga Rádio União, na extinta Rádio União, de pensar, poxa, eu nunca vou ter oportunidade, né? Porque o mercado muito escasso, né, os profissionais eles quase que perpetuavam, né, nas suas funções, e a gente imaginava, nunca vou ter possibilidade. As redes sociais, a internet, enfim, elas condicionam isso. Né? Hoje você pode ter o teu próprio veículo de comunicação e se comunicar. Né? São vários jornalistas famosos que saíram de grandes veículos
e hoje ingressaram, né, nas redes sociais, tem um faturamento muito significativo, e isso contribuiu muito, né, para o acesso à informação, né, para atrair um público que até então não consumia o esporte, mas principalmente para poder gerar empregos, né, e dar continuidade nessa essa trajetória no jornalismo esportivo. Ô Ricardo, tem uma discussão que já foi polêmica, eu acompanhei um pouco ela, não sou da área sua, não sou do jornalismo esportivo, mas acompanhei um pouco, que é até onde vai o comércio, o mercado, a especulação financeira e o esporte. Até onde um interfere no outro. Eu percebo que você tem hoje jogadores, né, vou pegar o futebol de novo, mais ou menos jogadores de vôlei, de outras áreas de destaque, que viram personalidades do mercado. São associados a produtos, são associados a serviços. Alguns deles, inclusive, têm nas redes sociais, como o próprio jogador, como um influencer. Você tem jogador, por exemplo, que se transforma num crítico de opinião de diversas coisas, por exemplo. O atleta, ele virou um personagem também, que as pessoas acompanham mais de perto, alguns publicam sua vida cotidiana. Tem algumas atletas, por exemplo, gente do atletismo, que colocam o cotidiano delas nos treinamentos e tal. Isso é interessante, mas aí você tem uma coisa que é a mercantilização do esporte, o comércio, o negócio, o esporte-negócio. Até onde vai uma coisa, até onde vai outra. Até onde no Brasil o mercado pode atrapalhar o esporte e até onde o esporte precisa do mercado. Não precisa, porque senão não consegue ser realizado, né? Eu acredito que é muito pertinente, né, o jogador, né, ter esse tipo de apoio, principalmente nas modalidades que não são futebol, né? Futebol é um outro mundo, podemos dizer assim, né? O investimento ele é muito maior, é inegável, né? E claro que os atletas eles buscam fomentar cada vez mais os seus ganhos, né? Garoto propaganda. Hoje tem muitas casas de apostas, né, que estão utilizando também jogadores, né, para poder atrair, né, o seu público. E no caso dos atletas de outras modalidades, que, como a gente falou há pouco, né, não tem aquele suporte financeiro adequado para poder se preparar, estar focado especificamente para treinamento e competição, não tem como não aderir a esse movimento de dancinha, de TikTok, né, de divulgar alguma determinada marca. Mas eu acredito, Gilson, que momentos devem ser um pouco preservados. Porque o que acontece? Por exemplo, o voleibol. Muitas críticas do voleibol da seleção brasileira, que não vive um grande momento, principalmente o masculino. Feminino até vem batendo na trave buscando o pódio. O que acontece? Véspera de jogo, ou período de semana de jogo decisivo, passa uma imagem de que não é um trabalho sério, entende? De que estão mais preocupados com dancinha, com coisas secundárias do que o trabalho. Né? Acaba destoando do que deveria, né, ter aquela concentração necessária. Né? A gente leva também para a Copa do Mundo. Né? O exemplo do Neymar. Né? Muito se fala da vida dele fora de campo do que dentro de campo. Até porque você aproveitando, que você falou, você acha que o Neymar ainda tem chance na seleção brasileira? Você que é um especialista, né? Depende dele. Depende dele. Ele querendo, ele tem condições. Não é? Ainda é o maior talento, o jogador com maior possibilidade, né, de fazer algo diferente para a seleção brasileira. Mas isso vai depender dele. Claro que o tempo é muito curto. Né? A Copa do Mundo ela começa no mês de junho. Ele está lesionado, não vem jogando pelo Santos. Então ele vai ter que ter uma dedicação muito grande. Né? Mas, em razão de compromissos publicitários, ele não consegue ter esse período integral de treinos. Né? Porque daí também é muito evento, né? É Kings League, é aniversário do familiar, é carnaval, Ou seja, ele é muito mais hoje um personagem do que um atleta. Ele é muito mais um perfil das redes sociais, ele é muito mais uma figura pública do que um atleta. No caso, o Neymar é um exemplo muito claro de o atleta ele acaba sendo secundário. Ele é mais um popstar do que propriamente um atleta, né, de futebol. Então, eu acredito que esse é o equilíbrio que o atleta tem que buscar. Né? Entender que ele só está conseguindo essa grande gama, né, de publicidade em razão do trabalho dele dentro de campo, das quadras, das piscinas, enfim, da modalidade que ele pratica. Então, eu penso que essa é a dificuldade que os atletas vêm tendo, Gilson, de encontrar esse equilíbrio, de buscar, obviamente, né, o seu retorno financeiro, né, expondo a sua imagem, mas também tendo a dedicação necessária para poder corresponder dentro da respectiva modalidade. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a tua trajetória como narrador, né? Você é um cara que curte estar lá. Hoje a gente não tem que estar no campo. Eu vejo que muitos narradores hoje fazem isso pela televisão.
Às vezes as grandes redes mesmo, quando você tem a transmissão dos jogos, você percebe que o narrador não está no campo. Ele está, através de uma transmissão ao vivo, ele faz a narração. Mas a narração, você falou que tem que ter uma certa riqueza de informação. Mas o que eu acho um barato, eu vou te relatar uma coisa que eu era menino, adolescente, né? Quando meu pai e meu avô principalmente, ouvia o jogo no rádio e na televisão ao mesmo tempo. Era uma coisa muito engraçada. Como tem gente que eu lembro até hoje, ia para o campo de futebol e levava o radinho no ouvido para ficar vendo e ouvindo o jogo. E numa dessas, eu tinha um tio meu que era santista e ele me levou no estádio para a gente ver um jogo do Santos. E a gente foi com o radinho. E o cara do rádio, o jogo era muito mais legal de ouvir pelo rádio do que ver no campo. Porque o jogo no campo foi chato pra burro. O time tava jogando mal, tá? Mas a narração parecia que o jogo era fantástico. Aí vou brincar com você, o cara chutou a bola passou longe da trave. E o narrador falava, por pouco, muito pouco. Eu falo, pô, parece que a coisa era diferente. É isso mesmo, Ricardo. O narrador, de certa maneira, ele tem que reinventar o jogo. Quem está ouvindo, não vê se estivesse vendo, não veria a mesma coisa, não ouviria a mesma coisa. Como é que é isso? O narrador ele tem que adaptar o veículo que ele está trabalhando no momento, né? Porque a televisão você vai mais completando o que a pessoa está vendo, né? Tem muitos detalhes que você não tem a necessidade de estar descrevendo para o espectador. Por exemplo, no rádio, você utiliza muito a perna que o jogador está dominando a bola, né? Dominou no peito. Tem um lance, por exemplo, né? É uma jogada pela direita, o jogador domina no peito, puxa a bola com a perna direita, avança pelo campo de ataque. Isso não tem necessidade de ser dito na televisão, porque o espectador está vendo. E nessa de prender o ouvinte, você tem que dar um dinamismo muito grande. Porque o cara tá. O rádio, você está acompanhando um jogo pelo rádio, te possibilita você estar fazendo outras coisas, né? Aquele lance perigoso, o cara até para o que está fazendo, poder vira para o rádio, poder acompanhar o que está determinada jogada. Televisão já é diferente, né? A pessoa está sentada ali, está fazendo só aquilo, acompanhando o jogo. Então, por isso, essa diferença no detalhamento da jogada e na intensidade também. Na televisão, você vai dando uma intensidade, um pique maior quando o lance está chegando próximo da área, quando é o gol, é o grito de gol. No rádio, você tem que manter um pique de empolgação na transmissão praticamente uns 90 minutos. E agora com esses acréscimos longos, né, depois da Copa do Mundo, né, 10, 11 minutos de acréscimos, você tem que manter essa intensidade. Agora vou puxar a brasa para a nossa sardinha para o rádio. Então quer dizer que o narrador do rádio, o cara que está lá narrando no rádio, ele tem que ser muito mais artista do que o cara que está narrando na televisão. Não tenha dúvida. Ele tem que prender mesmo a atenção do ouvinte. Ele tem que usar a criatividade, trazer um ambiente, uma atmosfera que o cara não tá. O cara tem que ficar aquele gosto. Puxa, eu queria estar lá no estádio, né? Aquele sentimento de, poxa, como que eu tô perdendo isso, né? Não tô lá no estádio acompanhando. Principalmente quando é um jogo local, né? Vou transmitir um jogo de Iguaçu aqui no Ana Vitória, o cara que tá em casa, ele tem que ficar aquele sentimento, por que eu não fui pro estádio Antioco Pereira assistir o jogo de Iguaçu levando o rádio, né? E é a forma que você tem que prender o ouvinte. Senão é muito tranquilo o cara chegar, mudar de estação de rádio e deixar de acompanhar o seu trabalho, né? Agora, uma outra questão que eu queria, já indo para o final da nossa conversa, é que você faz hoje o jornalismo esportivo, você trabalha também no meio de comunicação, você trabalha com o jornal impresso, trabalha com o jornal de portal, o jornal online. E a informação sobre o esporte hoje, ela cresceu muito no país. Você tem sites especializados, você tem gente, inclusive, que pode, né, selecionar dentro dos sites especializados conteúdos que mais lhe interessam e tal. Então você tem uma diversidade enorme de conteúdos que são produzidos hoje, né, no jornalismo esportivo. Qual é o futuro do jornalismo esportivo quando você pensa em relação ao esporte e a quem gosta dele, né? E a comunicação que é feita por ele? Porque a gente sabe que a internet tem uma linguagem diferente. A comunicação feita pela internet tem linguagem diferente. E nisso a gente tem o interesse ou não pelo esporte. O esporte enquanto atividade, enquanto saúde, enquanto uma cultura, né? O esporte tem muito da relação cultural, do valor que a gente tem. E o esporte como entretenimento no cotidiano. Como é que você vê essa relação? O que vai prevalecer? Vai prevalecer o esporte como algo que atrai as pessoas a fazerem atividade, respeitarem a cultura, o valor? Ou ele pode se transformar numa coisa muito banal, superficial, sem grande atenção que a gente deve ter ao que ele representa culturalmente? Eu penso que vai ser necessário o profissional que optar
pelo jornalismo esportivo, ser constantemente criativo, né? Vai ter que buscar alternativas de se comunicar com o seu ouvinte, com o seu internauta, com o seu leitor, né? De uma maneira muito criativa. Porque informar, entre aspas, o básico, determinado jogador está suspenso, a equipe vai jogar no 3-5-2, no 4-4-2, é importante, isso não tem a menor dúvida, é a essência, né, da comunicação esportiva, mas o consumidor do esporte, os novos consumidores, eles não querem somente isso, né? Eles querem algo novo, eles querem o espetáculo. E isso, as redes sociais, a internet, elas possibilitam isso, né? A linguagem, como você citou, né, de atrair um público mais jovem, porque o jovem, a vida do jovem, ela está aqui, né? Aliás, a nossa vida, né, tá nesse aparelhinho, né? Basicamente não faz nada sem isso. Então, é a maneira de você se comunicar cada vez mais criativa, para que você não perca aquele público mais tradicional, mas que você participe do processo de renovação, que essas pessoas que estão chegando, né, elas possam também ter um interesse por esse tipo de conteúdo, né? Então passa muito pela criatividade, né, e aproveitar as oportunidades, né? Hoje em dia você tem as redes sociais para que você possa, como tu falou anteriormente, né, criar o seu canal, né, transmitir um jogo de futebol, né, cobrir um campeonato aqui da sua cidade. Então, basicamente usar a criatividade, né? Sair da mesmice para que você possa ter o teu público cada vez mais fiel e também renovado, né? Última pergunta, eu vou te dar 2 minutos para responder, que essa pergunta é encomendada, tá bom? Encomendada, eu sei que quem está nos vendo fala assim, pergunta para ele e tal. A seleção brasileira de futebol. Os brasileiros têm se decepcionado, porque, claro, o brasileiro está acostumado a ver a sua seleção sempre entre as favoritas e, claro, via de regra, torce e acredita que vai ganhar uma Copa do Mundo. A gente tem que repensar essa ideia, Ricardo. O Brasil já não é mais o que era. Você acredita na seleção brasileira? Tenho 2 minutos aí para você me responder. Essa pergunta é encomendada do meu filho, para te falar a minha verdade para você. Acredito na seleção brasileira, Justo, porque a gente fala de futebol. Futebol é diferente, por exemplo, do basquete, onde a equipe mais badalada, a probabilidade de derrota é muito pequena. Voleibol da mesma forma, né? São modalidades, claro, que têm a sua competitividade, mas normalmente o time mais qualificado, a chance de vitória ela é muito maior, né? No futebol, você pode contar com o erro de arbitragem, com um erro individual de determinado jogador, né? Um exemplo, 2021, aquela lembrada final da Libertadores da América, né? Palmeiras e Flamengo. Aquele erro do Andrés Pereira. Analisando o grupo de jogadores, o Flamengo era uma equipe muito mais qualificada que o Palmeiras. E quem venceu foi o Palmeiras. Então o futebol ele possibilita essas surpresas. Claro que a seleção brasileira não seria uma surpresa, é a maior vencedora de Copas do Mundo. Mas eu acredito que com o passar do tempo, os torcedores eles conseguiram se desprender daquela de somos os maiores vencedores, o futebol mágico é do Brasil. Os outros times eles evoluíram também, né? O Brasil ele parou no tempo, tanto é que nem nas categorias de base o Brasil consegue, né, ter o destaque como tinha antigamente, né? Essa edição do Mundial Sub-20, o Brasil não passou da primeira fase, 3 jogos, não venceu uma partida, né? Então isso demonstra que o trabalho de base do Brasil ele ainda é deficitário, né? Temos bons jogadores, né? Isso é indiscutível, né? Os atletas eles atuam em grandes equipes, até o Casemiro que joga no Manchester United, o Matheus Cunha também, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Vinícius Júnior, o Rodrigo do Real Madrid. Temos bons jogadores. O que está faltando para a seleção brasileira é um conjunto que evoluiu. É notório a chegada do Carlo Ancelotti, um treinador que impõe respeito. Acho que precisava isso para a seleção brasileira, porque com todo o respeito ao Dorival Júnior e ao Fernando Diniz, os jogadores eles eram maiores que eles, né? Maiores no sentido de proporção no futebol. Naquela cena do Dorival Júnior levantando o dedinho na disputa de pênaltis contra o Uruguai na Copa América, que demonstrou que não tinha o comando necessário, não tinha o respeito necessário por parte dos jogadores. Isso o Carlo Ancelotti conseguiu, né, resgatar, né, pelo histórico dele no futebol internacional. Mas acredito que o Brasil ele pode ser competitivo. Se vai vencer a Copa do Mundo, a gente não sabe. A última edição, a Argentina perdeu na estreia para a Arábia Saudita. O que aconteceu? Campeão do mundo, né? Então, tudo pode acontecer. Acredito que a seleção brasileira tem condições de ser competitiva e ser campeã do mundo. Mas, claro, são aqueles 30 dias, 40 dias que vão precisar ter muita concentração, que a gente falou durante a entrevista, né, Gilson?
É importante que os jogadores eles entendam que é necessário um foco muito grande nesse período da Copa do Mundo. Terminou a Copa, campeão do mundo, ou até mesmo não vencendo, você volta à tua vida, pode fazer a festa que quiser, algo assim. Tendo o comprometimento necessário, acho que o Brasil ele pode ter chances, né, de voltar lá da terra do Tio Sam, né, com mais uma estrelinha na camisa, né? Ricardo, muito obrigado por essa conversa, uma honra falar com você, sucesso para você e agradeço demais aí a tua presença e sucesso na tua carreira como jornalista esportivo, a gente admira muito, um abraço. Hoje eu sei o que agradeço, né? Me permite uma propagandinha minha, né? Temos claro, conteúdos, fica à vontade, por favor. A gente tem um projeto também no YouTube, né? Com o Jornal Comércio, né? Que é o jornal impresso aqui do Grupo Verde Vago de Nona Vitória, que vem produzindo entrevistas, transmissões também, o Jogo Brasil e Japão, a gente transmitiu, né, no canal do YouTube. E todas as sextas-feiras, né, eu lanço uma agenda esportiva, né, onde detalho todas as competições que vão estar acontecendo aqui na região de Nona Vitória, enfim. Então é um trabalho que eu venho fazendo e vem tendo um resultado bastante interessante, né, evoluindo cada vez mais. Então a gente vem atuando também na internet aqui do grupo, né, além do portal, também na rádio, atuando de uma forma pontual e no jornal impresso. Mas, para mim é uma grande honra, Gilson, poder falar de um assunto que eu sou apaixonado, né, que é o jornalismo esportivo, a narração, né, e até uma próxima oportunidade, né, sucesso para você, né, e que a gente possa, né, ter muitas conversas e que vida longa para o jornalismo esportivo, que ele possa, diante de todas essas transformações, manter a sua essência, né, a paixão por quem gosta de esporte. Obrigado, Ricardo. E eu quero encerrar falando que o Ricardo é uma figura que eu conheci trabalhando como profissional. Nós trabalhamos juntos, né, na mesma rede de emissoras. Mas o Ricardo tem na história dele uma coisa que eu gosto muito. Ele foi legal de falar isso. A gente pode não ser o jogador de futebol, mas a gente pode gostar muito do esporte. E ele gostava brincando de futebol de botão, narrando futebol de botão. Talvez a gente, muito cedo, perceba qual que é o nosso destino e o nosso lugar no mundo. A gente só precisa acreditar nele e talvez de uma certa forma compreender que muito cedo as pessoas despertam para aquilo que elas sabem fazer de melhor e fazem bem feito, como é o caso do Ricardo. Até o nosso próximo encontro.